Neste mundo não precisamos ter inimigo. Se alguém não serve para ser seu amigo, para que você vai ser inimigo dele? Para ter câncer? Guardar amargura? Não. Afaste-se daquela pessoa tóxica. Dá bom dia e boa tarde, mas jamais intimidade. Nunca mais. E eu sou o Vinícius. Está gostando do conteúdo do canal? Então, se inscreva. Bem-vindo, bem-vinda. Então vamos lá, 7 tipos de pessoas. Primeiro, não está aqui na ordem de importância não, a ordem é aleatória. Tá? Primeiro, pessoas negativas. Já viu? Aquelas pessoas que parecem ter uma nuvem preta em cima da cabeça delas, estão sempre negativas. Você fala de viagem, elas falam de acidente. Você fala de praia, elas falam de chuva. Você fala de alegria, elas falam de tristeza. Você fala de festa, elas falam de doença. Elas são adeptas da lei de Murphy. Elas dizem o seguinte: se algo pode dar errado, dará. E elas ainda acham que Murphy escrevendo isso foi um otimista. Por aí você imagina. Já viu pessoas assim? Às vezes pessoas assim são da sua família, eu sei. Você deve estar se perguntando, mas como que eu vou eliminar uma pessoa que é da minha família, da minha vida? Calma. Não seja afobado até o final do vídeo. No final dele eu já te explico direitinho o que eu quero dizer com eliminar da sua vida. Então, o primeiro tipo é a pessoa negativa. Você já viu como tem por aí? De cada 10 que você encontra na rua, dependendo do lugar, muitas vezes, dos 10, 12 são negativos. Isso porque tem 2 deles que são negativos, valendo por 2. Né? Então, esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, a pessoa invejosa. Diz que Deus veio à Terra um dia, assumiu forma humana, e ele estava andando pela rua e encontrou um homem e disse a ele: muito prazer, eu sou Deus e vou fazer uma promoção hoje. Peça o que você quiser, eu te dou. Se você pedir 1 milhão, eu te dou. Se você pedir um iate, eu te dou. Se você pedir uma casa, eu te dou. Só que tem uma regra. Tudo que eu te der, eu vou dar em dobro para o seu irmão, para o seu próximo, para o seu vizinho. O que é que você quer que eu te dê? O homem pensou um pouco e disse: já sei, Senhor, eu quero que o Senhor me fure um dos olhos. Esse é o invejoso. A pessoa invejosa é aquela pessoa que ela tem raiva daquilo que os outros têm, tem raiva daquilo que os outros conseguiram e tem raiva de todo mundo que tem mais sucesso do que ela. Seja no casamento, seja na vida financeira, seja da forma que for. O invejoso é um dos piores tipos de pessoa que existe no mundo. Só atrai coisa ruim para a vida deles. E você estando junto, adivinha? A tinta escura recai sobre você também. Lembre-se, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. O terceiro tipo é a pessoa maledicente. É a pessoa que vive falando mal dos outros. Se você perguntar uma qualidade de alguém, ela não sabe lhe dizer. Ela vai numa aula, por exemplo, ela vai numa aula de 3 horas de duração. Teve um monte de coisa boa, ela não sabe lhe dizer nenhuma. Mas ela sabe lhe dizer tintim por tintim de tudo que ela não gostou. Ela sabe da vida das pessoas, ela vive se intrometendo na vida das outras pessoas. O maledicente, ele atrai tragédias para a vida dele, e adivinha? Quando você está perto, aquilo recai sobre você também. Agora, uma coisa importante que você precisa saber sobre o maledicente, sabe qual é? Importantíssimo. O mesmo cão que traz osso é o cão que leva osso. Ou seja, o maledicente, ele é uma via de mão dupla. Ele fala mal dos outros para você e fala mal de você para os outros também. Vale a pena ficar perto de alguém assim? Acho que não. O quarto tipo é a pessoa preguiçosa. Veja, eu gosto de uma frase que diz assim: a preguiça anda tão devagar que a pobreza financeira facilmente alcança. Você já viu algum preguiçoso se dar bem? Você já viu a Bíblia, abriu a sua Bíblia algum dia e viu se Deus alguma vez recrutou alguém preguiçoso? Você conhece alguma empresa que contrataria alguém se a pessoa viesse com um rótulo de preguiçoso? O preguiçoso, ele não consegue fazer nada na vida dele. Ele é preguiçoso fisicamente, porque ele também é preguiçoso mentalmente. Pode existir alguma coisa mais terrível do que isso? Eu conheço pouco. Então, afaste-se dos preguiçosos, elimine-os da sua vida. 5. A pessoa prepotente. O que é uma pessoa prepotente? É aquela que ela se acha mais do que todo mundo. Ela gosta de olhar as pessoas de cima. Ela é melhor do que todo mundo, ela não pode pegar uma fila, ela não pode seguir regras, ela tem que passar por cima de todo mundo. É uma pessoa que não tem respeito. Você as vê em aeroportos, você as vê em supermercados, você as vê facilmente saindo dos supermercados, por exemplo, você as vê entrando em repartições públicas. O prepotente é uma pessoa terrível de você conviver. Elimine essas pessoas da sua vida. Porque toda vez que você é visto por uma pessoa desse tipo, as outras pessoas vão ter raiva de você, como tem dela também. O sexto tipo são os tolos. O que dizer sobre os tolos, né?
Eu tenho falado tanto sobre isso que já nem resta muito o que falar aqui. Procure aqui no meu canal, você vai ver que de cada 4 vídeos, pelo menos um eu falo dos tolos. Eu também os chamo de idiotas, de estúpidos, de patetas, de bocós, seja da maneira que você quiser chamar, não importa, porque é tudo sinônimo da mesma coisa. Se você anda com tolos, se você come com tolos, se você conversa com tolos, a sua vida será um fracasso. Você já ouviu alguns ditados que dizem assim, talvez você tenha ouvido desde pequeno como eu ouvi: quem se mistura aos porcos, farelo e come. Quem dorme com cães, acabará se coçando. Se você vive em terreiro de perus, nunca voará com as águias. E a outra, diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem és. Afaste-se dos tolos. É uma coisa que eu digo para você, que você nunca vai se arrepender. E o sétimo tipo, mas não menor por causa disso, é a pessoa mentirosa. A pessoa mentirosa, ela rouba a verdade. Se ela rouba a verdade, ela pode roubar o seu dinheiro, pode roubar a sua esposa, pode roubar o seu esposo, pode roubar suas chances, pode fazer um monte de coisa. Elimine essas pessoas da sua vida. Existem muitos outros tipos de pessoas que você deve eliminar, mas esses são os 7 principais. Talvez os 7 mais perigosos. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre isso, porque tem muito para falar sobre isso e muitos outros tipos. Agora vamos lá, você deve estar dizendo: ah, Ivan, mas eu tenho uma esposa que é assim, é um desses tipos ou dois, eu tenho uma mãe que é assim, eu tenho um pai que é assim, eu tenho um chefe que é assim, eu tenho um irmão que é assim. Tá, e se você é obrigado a conviver com essas pessoas? Se você não é obrigado a conviver, afaste-se delas. Se você é obrigado a conviver, construa uma muralha emocional em volta de você, para que a tinta com a qual elas pintam a própria vida não recaia sobre você. Se você dorme com alguém negativo, invejoso, maledicente, preguiçoso, prepotente, tolo ou mentiroso, pare de escutar o que a pessoa diz, pare de deixar que a pessoa te influencie. Lembre-se, você é o dono do seu destino. Se você puder se afastar fisicamente, afaste-se. Não pode? Afaste-se mentalmente e emocionalmente. Lembre-se, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. As coisas erradas param de acontecer e as pessoas certas começam a chegar. Conselhos esses, sábios e eternos, devem ser praticados por toda a vida. Agora, Dona Ruth, mãe da falecida cantora Marília Mendonça, é 10 vezes pior do que isso aí. É um monstro. E aí, deixe seu comentário gentil